amada igreja, boa noite a todos aqueles que estão aí presentes, aqueles que estão através da live. Abra seu coração, porque o Senhor tem grandes coisas nessa noite para derramar sobre cada um de nós. Aleluia! E é muito forte a presença do Senhor neste altar, é muito forte a presença do Senhor nessa igreja. Não perca a oportunidade. Peça ao Senhor: quero te sentir mais. Meu coração está aberto, rejubilante para te adorar. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 4, a mulher que estava no poço com Jesus em Samaria. Capítulo 11. Respondeu ela: Senhor, tu tens como tirar a água
e o poço é muito fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Nós temos esse Jesus que é vivo e tem essa água para jorrar de dia e de noite nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, estamos aqui com os nossos corações abertos, sedentos por Ti, Senhor, sedentos para louvar e adorar e ouvir a Tua palavra nessa noite. Paizinho querido, que o Senhor possa nesta noite derramar o seu óleo de alegria sobre as nossas cabeças, que seja derramado até a planta dos nossos pés, que a nossa vida seja mudada nessa noite, seja transformada, Senhor. Aqueles que precisam ser mudados, seus caráteres, Senhor, muda nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, porque queremos andar em novidade de vida, queremos andar conforme a Tua vontade, queremos andar de uma forma que seja agradável aos olhos do Senhor. Paizinho querido, nos purifica, nos limpa, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Seca este lugar com a Tua glória, toma Teu lugar de honra, Senhor, e que nenhum mal, nenhuma seta contrária venha, Senhor, atingir a nós, a essa igreja, a este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Aleluia.
é o nome do Senhor. Jesus já veio, já nos preencheu, já transbordou do teu amor, da tua graça, da tua cura, do teu milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Pode tomar assento, amada igreja. Vamos continuar com o nosso mesmo espírito de adoração e louvor ao Senhor, trazendo a casa do Senhor, a casa do tesouro, mantimento. Vamos estar neste momento separando os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas vidas ao Senhor. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos contribuir na casa do tesouro, mas com alegria, não por necessidade, não para fazer uma troca com o Senhor, mas tudo que a gente faz com o coração alegre, com o coração desejoso, o Senhor, Ele aceita a nossa contribuição, Ele aceita o nosso dízimo. E a palavra dele diz que as janelas e as comportas dos céus serão abertas e serão derramadas sobre nós bênçãos sem medidas. Não tem como medir o que o Senhor faz quando nós temos esse coração alegre em contribuir na sua casa. Porque quando nós contribuímos, nós estamos permitindo que a palavra de Deus seja proclamada, que a palavra de Deus que muda a nossa vida, que nos transforma, que nos cura, que nos sara e principalmente que nos salva e também nos liberta, né? Liberta do nosso eu, da nossa vontade, do nosso coração enganoso. Então é maravilhoso, porque tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, nós temos a nossa vida, né, alinhada com os caminhos do Senhor. Então aquele que trouxe essa noite, quiser dizimar e ofertar através do QR Code, também tem atrás das cadeiras, ou através do Pix, que é o nosso e-mail, comunidade-reis@uol.com.br. Ou aqueles que também, né, quiserem trazer trazer aqui no gasofilácio, aqui à frente, também fique à vontade, amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor venha consagrar, porque tudo nós precisamos da bênção do Senhor. Pai querido e amado, estamos aqui sedentos e agradáveis no desejo, Senhor, de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque sabemos, Senhor, que o Senhor, Ele faz superabundar da Tua graça e do Teu amor. Pai, nós sabemos que a igreja, Senhor, do Senhor aqui nesta terra, para que se mantenha aberta, precisa das nossas contribuições. E que nós venhamos fazer com consciência, com obediência à palavra do Senhor. Sabemos, Senhor, que se nós não contribuirmos e não ofertarmos, não vamos para o inferno. Não vamos deixar de ser salvos, mas vamos deixar, Senhor, de receber infinitas bênçãos aqui nesta terra. Alegria superabundar nas nossas vidas. Por isso, Senhor, peço em nome de Jesus que o Senhor possa fazer que o inimigo venha ser destruído, Senhor, venha sair das nossas vidas, Senhor, das nossas finanças, da nossa saúde, da nossa casa, porque sabemos que tudo o que precisamos é da sua presença e do seu derramar das suas bênçãos e das suas promessas, Senhor. Peço em nome de Jesus, consagre agora todos esses dízimos e essas ofertas e a vidas de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Faça com alegria. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pastor André, agora vamos ouvir a palavra, nos alimentar em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Que bênção podemos estar aqui, primeiro domingo do mês, celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Nós já entoamos cânticos, hinos, adoramos a Deus, estamos aqui para ofertarmos
a nossa vida, tudo que somos, para Ele, pois Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Os nossos queridos irmãos que estão conosco online e que estão em seus lares, têm a oportunidade também já de preparar um pedaço de pão partido, um suco de uva, para juntos, logo no final da palavra, participarmos da Santa Ceia do Senhor, fazendo de conformidade com o que Ele nos pediu, fazendo em memória de Jesus até que Ele volte. Amém? Louvado seja Deus. Espero ser breve na palavra hoje, justamente porque nós temos a Santa Ceia. Então eu peço atenção máxima de todos vocês, para que o que nós venhamos a receber do Senhor venha realmente, literalmente, venha do trono sagrado de Deus, que não venha do homem, que o Espírito Santo do Senhor nos use o anjo da igreja, use o corpo de Cristo, que é uma só unidade, e que Ele venha transbordar dentro de nós. Vamos orar já, entregando a palavra ao Senhor. Obrigado, meu Deus, Tu és tão santo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e não há outro Deus além de Ti. E nesta oportunidade, Pai, nos rendemos aos Teus pés, crendo num grande Deus que abre as comportas dos céus e abençoa em todas as áreas, faz com que o impossível dos homens se torne possível. Por isso, Pai, ao Deus do impossível, nós prestamos este culto. Vai de encontro, Pai, com cada um dos Teus filhos que aqui também estão no culto presencial, no culto online, Pai, no nome de Jesus e na autoridade do nome acima de todo nome, do nome de Jesus. Nós já repreendemos toda sorte de principados e potestades do mal. Envia Teus arcanjos de guerra com as espadas desembainhadas sobre este lugar, Pai, que nada saia fora da Tua vontade, do Teu propósito, pois Tu és o nosso governo, e se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, e que seja feita somente a Tua vontade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23. 2 Samuel, capítulo de número 23. Vai preparando seu coraçãozinho aí também, que a tua mente você leve cativa a Cristo Jesus, para que não haja dispersão, e que você possa ser, eu também, curado, transformado, agraciado com as bênçãos e o que existe na palavra de Deus, que são poderosas. 2 Samuel, capítulo 23, verso 13. Amém. 2 Samuel 23, versículo 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaim. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço,
que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não a quis beber, porém a derramou como libação, como oferta ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Aleluia, aleluia. Queridos, não existe como não sermos honrados por Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. E a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar aqueles que nos honram. E primeiramente, honre a Deus com a tua vida, honre a Deus com o teu corpo, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com o teu espírito. Honra a Deus com a sua essência de vida. Porque quando honramos a Deus, irmãos, nós temos uma qualidade de vida que é totalmente diferente, e nada, absolutamente nada, nos faz parar, até mesmo em tempos difíceis. Esse texto aqui que nós acabamos de ler nos fala sobre a atitude de 3 valentes que tiveram quando estavam passando por uma guerra, uma perseguição, e eram os 3 valentes de Davi. E o que eu posso falar para vocês sobre esses 3 valentes? Será que eles eram homens altos, fortes, sábios, cultos, ótimos guerreiros? Quem são esses homens? Daqui a pouco você vai descobrir quem são esses homens, porque a Bíblia fala que Deus levanta o fraco e o faz forte. Deus levanta aquele que está do pó e faz-o assentar à mesa de príncipes e reis. O Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e é exatamente isso que o Senhor continua fazendo, porque a palavra de Deus não muda, irmãos. A aparência, ela engana, sempre nos enganou. Nós estamos em pleno século 21, ainda os homens acreditam mais na aparência do que na verdade, e a verdade, ela não é aparente. A verdade é a verdade que só Deus conhece dentro do coração do homem, e mais ninguém. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele estava fugitivo com os seus valentes, num número de 400 dentro da caverna de Adulão, por conta que ele estava jurado de morte pelo rei Saul. E era uma perseguição desumana, era uma guerra desumana, e Davi só sobreviveu porque Deus era com ele. E esse é aquele Davi, sim, aquele que derrotou Golias, que foi o primeiro gigante, não só um gigante ele derrotou na vida, mas ele derrotou muitos gigantes depois de Davi. Davi foi o primeiro, porque ele sempre foi na força do Senhor dos exércitos. E quando nós servimos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós honramos a Deus, irmãos, o mal se levanta contra nós, as portas tentam fechar sobre nós. Por isso que
Para o crente, o vento sempre, na maioria das vezes, é mais difícil. Por isso que a fornalha é 7 vezes mais quente, mais forte. Justamente por quê? Porque o diabo, isso ele sabe bem, quem serve e quem não serve a Deus. E quem serve a Deus jamais serve ao diabo ou qualquer outra coisa, porque ele é temente e acredita verdadeiramente no Senhor. Davi aqui era o líder. Davi aqui, no sentido espiritual, representa Deus governando um povo que passava a pior fase da sua vida, a pior fase da vida deles. E eles estavam diante de uma luta, de uma guerra desigual, a qual, humanamente falando, eles não conseguiriam vencer. É como aconteceu com a libertação do povo hebreu do Egito. Era algo que era impossível acontecer. O povo hebreu vencer os egípcios que estavam com seus cavalos e cavalarianos e os cercaram junto ao mar. Mas o impossível aconteceu, porque Deus abriu o mar através de Moisés. Então nós vemos lá, Moisés usando o quê? Porque o povo clamava, Moisés clamava a Deus, e Deus dizia para Moisés: o que tem nas tuas mãos? Usa o que você tem nas tuas mãos. Preste bem atenção nisso nessa noite. Às vezes, irmãos, e uma grande maioria das vezes, para nós, para todas as pessoas, e nós devemos pedir perdão a Deus por isso, nem sempre para nós tudo aquilo que temos é o melhor. Parece que o do vizinho, o jardim do vizinho é mais verde, parece que o marido da outra é melhor, parece que a esposa do outro é melhor, parece que os filhos dos outros são mais inteligentes, sempre parece que ele tem um emprego melhor. E queridos, isso é uma obra do diabo, porque todo ser que respira, a Bíblia diz: louve e adore ao Senhor. Então Deus é que criou todo ser que respira, e Ele nos criou para adorar a Deus. Tem o maior objetivo da nossa vida, da nossa existência, é adorar a Deus. Não diz a Bíblia que Deus criou os céus, criou a terra, aí tudo era bom, porque tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é bom. Mas quando a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus criou o homem, aí ficou muito bom, o melhor de Deus. Agora Davi aqui representando Deus. O que Deus pede para nós? Não é uma adoração? O que é uma adoração? É reverenciar, é adorar mesmo, é se curvar perante a um rei, a um Deus santo, a um Deus maravilhoso, sabendo que nós somos pó, não podemos nada, e Ele é tudo na nossa vida. Então, esse texto retrata uma situação que é muito linda para quem hoje quer viver uma profundidade com o Senhor a partir de hoje, uma intimidade com Deus a partir de hoje, ou voltar para os caminhos de Deus. Você que está morno, frio e nada tem mais acontecido na sua vida, hoje é a oportunidade da tua vida de ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza e já profetizo sobre este ministério, sobre vocês, que a vida de vocês não serão mais iguais após esse dia, após essa palavra, em nome de Jesus, e para a honra e glória de Jesus. E quando Deus fala, Ele fala, porque Ele não é homem para que minta,
e nem Deus que se arrependa do que fala para nós, né, irmãos? E tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então vamos ali. As pessoas sofrendo. Tem alguém sofrendo aqui? Claro que tem. Tem alguém enfermo? Tem alguém doente? Tem alguém passando problemas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas com filhos, problemas de vícios, problemas de saúde? Muitas pessoas. E são justamente estas pessoas que Deus usa tremendamente. Você sabia, você sabe que você vale mais do que o mundo todo, que você é muito importante para Deus, que Deus, Ele deu tudo para a nossa salvação. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus suspira. Deus é Espírito, e o que importa é que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sabe o que aconteceu aqui? Davi suspirou. Sabe quando você fala alto? Ai, mas que vontade de tomar uma água fresca daquele poço. Ah, que vontade de comer tal coisa. Sabe aquele casal perfeito, abençoado, que a mulher está grávida e ela diz assim: ah, que vontade de comer um negócio esquisito. Aí passa 5 minutos, aquele negócio esquisito está lá, cai do céu. O marido é fantástico, Deus usa ele tremendamente. Irmãos, é exatamente isso que eu quero falar. Pessoas que o mundo não dá um valor, mas que são os verdadeiros valentes. Os verdadeiros valentes muitas vezes são anônimos. Você acredita nisso? Você acredita que houve homens melhores e maiores do que esses que estão escritos aqui na Bíblia? Maior que Davi, maior que Gideão, porque houve homens que passaram por esta terra, que essa terra não era digna desses homens, homens nobres. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, ele andava com Deus de tal forma que, conversando com Deus, andando com Deus, ele foi arrebatado em vida. Porque tem uns, irmãos, que desejam no fundo da sua alma, mesmo tendo uma experiência grande com o Senhor. E quando Davi suspirou e disse: ah, que desejo de tomar essa água, a Bíblia diz aqui que 3 valentes de Davi saíram dessa caverna, entraram em Belém, no território do inimigo, aonde tinha milhares e milhares de homens à procura de Davi e dos seus valentes, só para tirar um copo de água do poço para dar para Davi. Uma atitude dessa, irmãos, é uma atitude de honra que não tem preço. Não existe um valor que se pague. Tanto que Davi, sendo um homem de honra e conhecendo o que é honra, ele pegou aquele copo de água e, com tanta sede que ele estava, ele não bebeu daquela água. Ele derramou no solo, ofertando aquela água ao Senhor. Porque aquilo que estava acontecendo era um milagre, não poderia acontecer aquilo lá. 3 homens daqueles saírem e conseguirem um copo d'água naquele momento, naquele lugar e naquela hora. É isso que o Espírito diz para você.
É naquela hora, naquele momento e naquele lugar que vai acontecer o que você às vezes pediu para Deus há anos e nem imaginava. E aí, qual foi a palavra de Davi? Eu não sou digno de tomar desta água, porque vocês arriscaram as suas vidas para me salvar. Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele sabia honrar as pessoas, ele sabia honrar as autoridades. E uma era o rei Saul era uma autoridade. O rei Saul, irmãos, estava correndo atrás de Davi para decapitar Davi, para acabar com a vida de Davi por pura inveja. E tinha até um hino que o povo cantava: Saul derrotou milhares, mas Davi derrotou 10 mil milhares, né? E o povo, e Saul ficou com inveja, irmãos, disso, e quis a cabeça de Davi de toda maneira. E ele precisou fugir. Mantenha aí, aonde nós estamos nesse texto, mantenha a tua Bíblia aí, em 2 Samuel capítulo 23, mas eu quero que, se for possível, colocar no data aqui, 1 Samuel capítulo 22, para nós entendermos o que esses 3 homens fizeram. Foi um milagre, foi homens que realmente foram homens valentes. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 22: Davi retirou-se dali e se refugiou à caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Voltamos aqui. Quem eram os valentes de Davi? Homens pobres, homens amargurados de espírito, homens passando por problemas terríveis, homens com problemas físicos, homens com sérios problemas emocionais, homens que estavam totalmente endividados, totalmente problemáticos, que não viam saída, mas esses homens se juntaram a Davi. Não seria mais fácil esses homens se juntar a Saul? Mas por que esses homens se ajuntaram com Davi? Porque quem conhece honra verdadeiramente, irmãos, honra aqueles que o honram. Por que o mundo não está indo da maneira que Deus deseja que o mundo caminhe? Ou você acha que é isso que Deus queria para nós? Não, Deus criou tudo perfeito, mas quando o homem colocou a mão, então a imperfeição começou. Mas, irmãos, é o imperfeito que Deus usa. Por isso, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, muita atenção com a sua própria vida, quando você for eleger. Hoje nós tivemos uma votação aí para prefeito, para vereador, né? Cuidado, conheça em quem você vai votar, conheça realmente o que você vai fazer, não faça nada na dúvida, porque a tua vida é importante, e muitas pessoas não estão dando valores às suas próprias vidas, irmãos. E olha o que esses rapazes fizeram, né? Verso 17 diz assim: Davi, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo da sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que os 3 valentes fizeram. Parece muito simples, mas só 3 homens invadiram um exército
Eles eram 400. 3 homens invadiram um exército para trazer um copo d'água para saciar a sede de Davi. 3 homens com problemas. Não é, a Bíblia está falando de 3 valentes, não estão falando de 3 guerreiros, de 3 soldados, de 3 combatentes. Estão falando de 3 homens simples, com problemas, sérios problemas, mas homens valentes. E é isso que Deus nos chamou para sermos: homens valentes. Homens valentes. O que significa esse homem valente? Homem valente significa, irmãos, que ele não para nunca. Homem valente chora, chora. Homem valente tem medo, tem medo. Homem valente muitas vezes tem que fugir, entrar dentro de uma caverna, como Davi fez. Tem, porque existe tempo para tudo, para todas as coisas. Há o dia bom, há o dia mau. Homem valente passa por problemas, passa. Mas o homem valente, ele não para, porque ele sabe honrar aquele que o honrou. Então ele sabe que ele já morreu. É como nós, irmãos. Hoje você sabe que você está salvo. Então você já morreu para esta vida e já nasceu para uma vida nova em Cristo Jesus. Então você é um valente. Aconteça o que acontecer, você não vai mais sair da presença de Deus. Você não vai ter outro Deus. Escute essa palavra. Ah, mas pastor, se eu desanimar, você não está trocando de Deus. Mas se eu chorar, se eu tiver medo, se eu tremer, se eu perder um braço, se eu perder uma perna, se eu perder nas finanças, se eu perder um filho, se eu acontecer, o que acontecer, nada, absolutamente nada nos apartará do amor de Deus. E o amor de Deus é tão grande que Ele usa essas pessoas. Queridos, olha que atitude. Às vezes você fala assim: Sansão, com uma queixada de jumento na mão, entrou, o Espírito estava nele, e ele com um osso, um pedaço de osso na mão, venceu mais de 1000 homens. Uau! Agora 3 homens invadem um exército para trazer um copo d'água para Davi. Será que a gente consegue oferecer? Será que a gente tem oferecido pelo menos um copo d'água para Deus? Ou a gente só tem se lamuriado, lamentado, murmurado? Eles poderiam fazer isso aqui, mas não. Eles estavam honrando uns aos outros nos piores dias das suas vidas. Agora eu quero que você volte para conhecer quem são eles. 2 Samuel 23, verso 8. O primeiro: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. O que ele fez? Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez só. Já viu isso? Da equipe de Davi. Davi, uma pedrinha, pum! O gigante tomba. O valente de Davi pega uma lança, pum! 800 homens são derrotados. Comece a entender o que é honra. Comece a entender o que é bênção sobre bênção. Quanto Deus quer nos honrar, mas muitas vezes nós desonramos a Deus com as nossas atitudes, irmão. Tem crente tirando crente de dentro da igreja, escandalizando com as suas atitudes, desonrando, brigando uns com os outros, da maneira totalmente errada, e a qual a Deus condena. Está dizendo que nós somos um só corpo. Esse jovem aqui, que era um dos valentes de Davi, pegou uma lança. O que isso significa espiritualmente? Irmãos, se você tiver 1000 problemas, Sansão tinha 1000 problemas, esse aqui tinha 800 problemas.
Não importa quantos problemas você tem, o que importa é que Deus, Ele tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte. Mas já morreu, já está fedido de 4 dias, não tem problema, retira a pedra, Lázaro, vem para fora. Simples assim, irmãos, simples assim. Então nós temos que entender e viver essa valentia. Grave esse dia, porque valente é aquele que nunca desiste de servir a Deus. Nunca. Uma vez que a gente coloca a mão no arado, irmãos, e olha para trás, nós já não somos dignos de servir o Senhor. Então, tudo que você for fazer, faz na direção do Senhor. Esse homem aqui, que não era um guerreiro, não era nada, era um fugitivo junto com os 400 de Davi, com uma lança derrubou 800. Você já pensou, irmãos? Da noite para o dia, num lance só, numa palavra, dormiu e acordou, 800 problemas não existe mais. Oh, louvado seja Deus. Qual que é o significado do nome desse Josebe Bassebete? Apaziguador. Quando você vai ver na tradução na hebraica, significa apaziguador. Uma pessoa que ele quer paz, ele aplana o caminho do justo. Agora, pelo jeito, a gente vê que os 3 aqui também, eles eram Isso, aleluia, louvado seja Deus, os irmãos entenderam. E por que? Eles eram como o Davi. Davi não queria guerra. Davi teve oportunidade de matar Saul, mas não o fez, porque sabia que Saul era uma autoridade. Ele só lançava a pedra, só lançava a palavra, só lançava a programação da guerra para os seus, quando ele estava na direção de Deus. Então, número 1 nessa noite, para você que é um valente de Deus, e eu profetizo que nunca vai parar essa caminhada com o Senhor, porque nós somos eternos. A primeira situação, você nunca vai parar, porque você é um valente de Deus. E um valente de Deus, ele só vai na direção que Deus fala para ele. Deus não erra. Jesus entrou no barquinho com os discípulos e falou para Galileia. Daqui a pouco veio uma tempestade e Jesus dormindo no barco. Erramos o caminho. Jesus está até dormindo. Que Deus é esse? Aí Jesus se levanta, repreende o vento, a tempestade, e eles ficam abismados, assustados, e fala: quem é esse que até o vento e as tempestades obedecem? O valente de todos os valentes, que ele mesmo em carne conseguiu descansar em meio a uma tempestade, dormindo em meio à tempestade. Esse é o exemplo que Jesus quis mostrar para a gente, quis mostrar para os apóstolos, que pode ser a tempestade que for, pode ser os problemas que forem, Jesus não dorme, irmãos, para nós. Jesus, ele vai se despertar em você a glória dele, porque nós somos a justiça do Senhor aqui nessa terra. O segundo homem, verso 9 diz assim: depois dele, Eleazar. Eleazar significa Deus ajuda. Tem alguém aqui que já foi ajudado por Deus? Glória a Deus, né? Então, significa Deus ajuda. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus,
ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Qual que foi a atitude desse valente? O primeiro nós já vimos, foi na direção de Deus, uma flechada só derrubou 800. Agora esse aqui, o que ele fez? Ele deu o máximo dele. Ele não deu 70%, 80%. Olha o que o versículo fala aqui no final. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele continuou ali, ele se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar-lhe apegado à espada. Teve que vir um dos valentes, depois da luta, e ajudar a abrir a mão dele, para tirar a espada da mão dele, porque ficou grudada na mão dele. Ele deu o máximo que ele podia. Queridos, é isso que Deus pede para a gente. Servir a Deus é tudo. Com Deus não tem troca. Servir a Deus é tudo. É no dia ruim, é no dia pior ainda, é no dia que você fala, parece que Deus não existe, mas Ele existe sim. Agora, nós também temos a espada. A espada é a palavra de Deus, que ela serve tanto para atacar como para defender. Por isso que a espada, ela faz parte da blindagem que diz em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, como a espada do Espírito. E essa espada é a espada que Deus usa, que me usa e usa você para derrotar os inimigos. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque existe uma armadura, uma blindagem de Deus em nossa vida, desde o capacete da salvação até as sandálias da preparação do Evangelho. E olha só, quando você vai fazer alguma coisa para Deus, você dá o máximo mesmo. Por exemplo, você fala assim: eu vou fazer um devocional dentro da sua casa. Eu vou pegar aqui 10 minutos hoje no meu quarto, 10 minutos. Vou fazer um devocional e vou ler a palavra de Deus. Você faz isso na totalidade? Você olha e fala assim, por exemplo, vai ter um versículo que vai falar assim: ah, ele era o principal de 3, porém isso e aquilo. Será que você consegue perceber aquele porém? Será que realmente você está conseguindo enxergar que você pode ser usado por Deus nessa situação que você está? E é justamente nas situações mais difíceis da nossa vida que Deus nos usa, irmãos. O deserto é o lugar de passagem do cristão, e todo cristão passa pelo deserto para ser forjado. Todos esses aqui estavam passando, eles estavam se tornando cada dia mais homens valentes. Olha o terceiro. Depois dele, Samá. Samá significa famoso, honrado. Esse fez história. Por que ele fez história? Verso 11: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram lá em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, ele pôs-se diante dos filisteus no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Lembra que eu disse para vocês que o valente ele já morreu? Então, quem já morreu é valente, irmãos, não para. Não é coisinha daqui, coisinha de lá, não para. E não é coisona também não.
coisas grandes, problemas grandes derrubam, são tombados, porque Deus ele faz as maravilhas. Agora esse aqui, ele tinha uma terrinha, onde tinha uma plantação, e a hora que todos fugiram, ele disse assim: eu vou defender a minha terra, eu vou defender a minha terra. E ele ficou dentro da terra. Aí os filisteus entraram dentro da terra para matar ele, mas Deus fez com que ele vencesse todos os filisteus que queriam roubá-lo. Então Satanás, ele quer nos roubar, ele quer nos matar, ele quer nos destruir, porém não vai, sem possibilidades nenhuma, porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Glória a Deus, aleluia. E todas as vezes que você lembrar de ser valente, que nós somos os valentes de Deus, defenda o que Deus te deu, honre o que Deus te deu, porque se Deus te deu, tem propósito nisso. Não é onde Deus não te deu, irmãos. A tua visão tem que estar onde Deus te deu, porque o milagre acontece do problema. A guerra, ela é vencida no momento da guerra, no momento que se trava a guerra, ou você entrega a guerra para outra pessoa. E esses 3 homens valentes de Davi fizeram aquilo que muitos outros conhecidos nunca fizeram. E eu quero fazer uma pergunta para você: você tem defendido aquilo que Deus tem te colocado na tua mão? Aquilo que Deus tem te proporcionado na sua vida? Ou você tem desprezado? Porque isso é muito sério, irmãos. Isso é falta de honrar Deus. É como alguém te oferecer uma comida limpinha, você com fome, com sede, e você chutar o prato e ser soberbo e falar que não quer comer aquela comida, você só come outro tipo de comida, sabe, mais ou menos assim? Às vezes é isso que nós fazemos com Deus, irmãos. Então, não é aquilo que nós queremos ouvir na palavra de Deus, mas é aquilo que nós precisamos ouvir na palavra de Deus. E hoje o Senhor está falando para nós que nós somos valentes, independente da situação que você se encontra. Esses homens, sendo valentes nessa situação, eles se permitiram serem usados por Deus tremendamente. Por quê? Porque eles sabiam o que era honra. Agora eu vou lhe dizer uma coisa para vocês aqui, nem faculdade, né? Colegial. A pessoa entra, começa, tem 40 alunos, aí termina, tem quantos? Que se forma, é meia dúzia, né? Geralmente é assim. Aqui entrou 400 já seria impossível, mas entrou 400 ali. Mas a Bíblia fala sobre 3, mas teve 30, de 33 a 37 valentes, que se destacou dentro daqueles 400. E por que eles fizeram isso? Para honrar Davi. Queridos, não passe uma vida sem o destaque. Não passe a sua vida sem alguém olhar para você e falar assim: você é um homem de Deus, você é a resposta de Deus que eu precisava. Porque Deus te enche a tua boca com a palavra, ainda que você não saiba falar. Quando Deus levanta um valente, Deus, aconteça o que acontecer. E eu vou falar para vocês, olhando aqui, como conheço alguns de vocês aqui há mais de 20 anos, tem muita gente valente aqui, tem valentes aqui, e Deus vai usar esses valentes. Deus vai usar.
Lembra do templo, irmãos? Sabe quanto tempo Davi demorou para ser ungido rei? Depois, para ser ungido não, para ele se sentar na cadeira do rei, mesmo já sendo rei, ungido por Deus? 15 anos. Todo o povo já declarava Davi rei. Deus já tinha ungido ele como rei, mas por conta de Saul ele ficou 15 anos. 15 anos derrubando gigante, e derruba um daqui, derruba outro de lá, e tem que fugir. Teve um caso especial que ele se fez de louco, ele se fez de crente doidão para salvar a sua própria vida. Ele espumava pela boca porque ele estava sozinho, como se ele tivesse tido uma epilepsia. Aí o rei disse assim: não, o Davi já está malucão, não precisa matar ele não, manda soltar esse trato. Foi aí que ele correu para a caverna de Adulão. Ele precisou passar por um papelão terrível, mas o que é isso? Valentia. Valentia. Porque, irmãos, era um contra tudo. Era só ele, mais uma vez contra tudo. Agora, voltando lá no passado, eu quero fazer duas testificações do Antigo e para o Novo Testamento, só para você testificar como que Deus testifica na palavra e nos mostra. Davi, quando o filisteu, o gigantão Golias, afrontou a cidade toda, todo o povo de Israel, o que Davi fez? Davi estava indo levar comida para os irmãos. Um dos seus irmãos se levantou contra o Davi e falou: pivete, molecote, volta para casa, você não tem tamanho para ficar aqui, você não está vendo o que está acontecendo aqui? Então preste atenção, toda vez que nós, valentes de Deus, que sabemos, porque o diabo sabe que você não vai deixar Deus, você já deu notícia mais do que aparência. O diabo também conhece algumas coisas, ele sabe quem serve a Deus e quem não serve a Deus. O diabo faz reunião com os demônios e fala assim: com aquele lá a gente não pode. Você vai fazer uma sessão de descarrego, você vai colocar a mão em alguma pessoa que está cheio de demônios, os próprios demônios se manifestam e falam: com esse a gente não pode, porque maior é o que está nele do que aquele que está no mundo. Então eles saem correndo, entendeu? Agora, olha o que aconteceu. Quando Davi tentou fazer uma coisa boa, honrar até os irmãos, o inimigo se levanta contra ele. Ele só ficou sabendo de Golias porque ele estava honrando seus irmãos. Ele foi lá honrar, aí ele ficou sabendo que Golias estava afrontando. Lembra agora de Jesus lá no Novo Testamento? Cego, Bartimeu, à beira do caminho: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí os próprios discípulos, os irmãos em Cristo: fala mais baixo, fica quieto, tentando paralisar. Aquele homem estava cego, mendigo, mas foi um valente. Porque cego, mendigo, ainda com a multidão de discípulos de Cristo mandando ele calar a boca, aquele homem não calou a boca. Porque um valente, ele não cala a boca. Um valente, ele não para. Irmãos, por isso, tudo esse sentimento, não importa, se tiver que tomar um remédio, você toma um remédio. Se tiver que tomar uma injeção, você toma uma injeção. Não importa o que aconteceu, o que importa, não saia da presença do Senhor. Qual é a maior traição? Qual é o maior pecado? Vocês sabem qual é? Para Deus? É trair Ele por outro Deus. Simples assim. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, e o poder dele
se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Por isso que Paulo disse: quando estou fraco, sou forte. Porque valente às vezes se enfraquece, às vezes o valente cansa, às vezes o valente se entristece, chora e fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, que situação terrível. Todos nós já passamos por isso, mas ainda assim, aleluia, estamos aqui. Estamos aqui, irmão Brau. Estamos aqui, pastor Edu. Estamos aqui, Sabrina, Fernando, todos aqui. Estamos aqui, Rosmano, Rosana. Deus nos livrou do urso, do leão, dos gigantes, de todas as armadilhas. Está aí o Tunico, 40 anos, né? Está aí, quarentinha já. Benção, glória a Deus. Deus guardando ele até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, sem soberba nenhuma, você é famoso, você é famosa. Aonde, pastor? Lá no Instagram, no Facebook? Não. Você é famoso e famosa no lugar mais terrível do mundo, no inferno. As portas do inferno se levantarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Aleluia, louvado seja Deus, porque eles conhecem, sabem teu nome. Oh glória, aleluia. Não despreze, irmãos, não despreze o que Deus te deu. Moisés só tinha um cajado na mão dele. Às vezes você fala: mas eu só tenho esse pouquinho de dinheiro, o que eu vou fazer? Mas minha família é pequena, mas a gente não tem condição, mas eu não tenho altura, eu não tenho estatura, eu não tenho mais emocional para isso, eu não tenho mais condição. Então agora vai na força do Senhor dos Exércitos. Seja valente. Você está morto, você já morreu, mas agora Cristo vive em mim. Esses 400 já foi notório, e Deus deu a vitória no final para todos eles. Nós já temos a nossa vitória garantida, irmãos. Eu quero fazer uma oração com você agora. Daqui a pouco eu chamo os levitas para subir no altar. Eu quero que os levitas também orem, pois hoje nós temos a Santa Ceia. A cada um de vocês que estão vivendo talvez os piores dias da vida de vocês. Eu não sei quanto aos problemas de cada um, eu sei quanto aos meus também, que eu vivo as minhas aflições que eu vivo. Cada um tem um limite, cada um tem um suporte, cada um tem uma maneira de enxergar a situação. Por isso que a Bíblia usou vários valentes, um com lança, outro com escudo, outro com força da resistência, outro com uma pedrinha na mão, e de várias formas Deus usa a cada um de nós. Deus nos usa na nossa incapacidade, na nossa limitação, faz da estéril mãe de filhos, levanta do pó aqueles que estavam caídos, faz-o assentar na mesa de príncipes e reis nessa terra, liberta, ressuscita os mortos. Não há impossibilidades para o Senhor. E o Senhor, Ele só chama a vida valentes, Ele não chama os medrosos. Os valentes são aqueles que não retrocedem. Eles pecam, eles erram. Davi errou, Davi pecou, pagou a consequência dos seus pecados, mas nunca largou a Deus. Este um dos valentes de Davi, ele não largou a espada até que terminasse a batalha. Você não vai largar o caminho de Jesus e vai perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E Jesus já nos salvou. Hoje nós já somos um milagre de Deus. Estar aqui hoje
falando, cultuando a Deus, buscando a Deus, em meio a tantas e tantas aflições, saiba que já é um milagre. Já não é mais você, é Deus por você. Deus fazendo a obra que um dia Ele iniciou sobre a tua vida. Peça perdão para o Senhor dos seus pecados. Peça perdão para o Senhor das suas fraquezas. Peça perdão, mas diga para Ele, porque Ele conhece o teu coração. Eu só tenho um Deus, e esse Deus eu jamais trocarei, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não existe outro, e é nele que está a minha salvação, a minha libertação e a minha valentia, porque nós somos mais que vencedores aonde? Em Cristo Jesus. Fora de Cristo não existe homem valente, não existe vencedor, mas em Cristo nós somos isso. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós intercedemos uns pelos outros, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, a irmandade, o corpo de Cristo. Exercemos a Deus o sacerdócio santo, o povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós intercedemos uns pelos outros e declaramos que somos salvos por Ti hoje. Mais uma vez queremos agradecer, fazendo isto em memória Tua, Senhor, sentando à mesa com o Senhor, para comer do corpo e beber do sangue de Jesus, esperando até que o Senhor volte. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, para que a gente venha Te honrar mais e mais, ainda que muitos não valorizam, mas não importa o que o mundo acha ou pensa, o que importa é que o Senhor sabe, o que importa é o que o Senhor vê dentro de nós. Por isso, Tu sabes, Pai, esquadrinha os nossos corações, abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, lembre-se que talvez todas essas aflições, alguns problemas grandes ou pequenos que você está passando, lembra que tem solução, principalmente se você se sente incapaz diante de tal situação, porque é aí que entra Deus, é aí que entra o milagre do Senhor na nossa vida. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus agora. A palavra foi ministrada e agora nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, louvando a Ele, em nome de Jesus. As diaconisas já estão chegando também. Enquanto nós vamos estar aqui louvando a Deus, grupo de louvor, as diaconisas vão estar servindo para os irmãos o pão partido e o suco da videira no cálice. Amém, irmãos? Os irmãos que estão em casa também, estão conosco até agora, em nome de Jesus, que participem conosco da ceia do Senhor. A igreja, ela tem que ceiar. Vem ceiar, porque nós vamos ceiar com Jesus, e Ele está voltando. Breve Ele voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E Ele estará nos ares, nas nuvens, no arrebatamento, e será como um piscar de olhos. Estaremos assentados junto com Ele para as bodas do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo
preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te mostro como a que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Me Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que doa, eu quero ser curado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve poder. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser mudado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve poder. Eu largo meu eu para ser transformado. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Aleluia, Jesus. E Ele refaz, e Ele faz, e Ele refaz. E que seja feito sempre a vontade dEle sobre as nossas vidas. Que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. E Ele tem infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, o próprio Jesus disse que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Tu és o valente de todos os valentes. Venceu a cruz do Calvário, dando a sua vida, dando o seu unigênito por amor para a nossa salvação. E agora nós pedimos a consagração do pão partido, Pai, porque o seu corpo foi partido, compartilhado, Pai, para a salvação de todos aqueles que em Ti crerem, serão salvos e não mais condenados. Por isso, abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos participar do corpo de Jesus. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também este cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que o beberdes em minha memória. Honra quem honra. Honramos aquele que derramou o seu sangue por nós pecadores, para nos dar a vida eterna, para nos tirar da condenação e nos dar vida abundante e vida eternamente de adoração, sem choro, sem mágoas, sem dores, sem dívidas, aonde somente será Ele e nós. Aleluia, Pai. Nós entregamos o suco da videira nas Tuas mãos e sabemos, Pai, que todo efeito espiritual já está sendo feito sobre a noiva do Cordeiro. Tome agora nas Tuas mãos e abençoa cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Podemos participar do sangue de Jesus. Ensina a ser como Tu és, Jesus. Eu quero ser Senhor amado.
Deus fazer. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Vira uma pessoa que está ao seu lado e diga: você é um valente de Deus. Aleluia. Maior, aleluia. Maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Aconteça o que acontecer, igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus é maior do que tudo. Aleluia. Glória a Deus. Sua vida jamais será a mesma depois dessa data, depois dessa ceia, depois desse primeiro domingo do mês de outubro de 2024. Guarde essa data, porque tudo tem um fim, tudo tem um devido tempo, debaixo dos céus e sobre essa terra. Teve o tempo que Davi estava dentro da caverna de Adulão, mas teve o tempo que ele se assentou na cadeira do rei e foi rei de Israel. Aleluia. Teve um tempo que José foi vendido e foi escravo, foi preso, mas teve um tempo que ele se tornou governador do Egito. Teve um tempo que Jonas desobedeceu a Deus, mas teve um tempo que Deus deu ordem a um peixe, e esse peixe vomitou na terra, porque Deus refaz o caminho, refaz a vida de cada um. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a igreja presencial, Deus abençoe a igreja online. Nós vamos dar a bênção apostólica. Tiago, vem cá, tio, vem cá. É aniversário, então já vamos aproveitar aqui, ó. O Tiago é famoso, agora vai estar na live, ó. Ele já dentro do ventre da mãe dele, ele já louvava a Deus aqui na igreja, hein? Quantos anos? Aí, ó, 16, glória a Deus. Ele era com 12, né? Com 12 que você vê, 12 anos ele desceu as águas do batismo. Vamos orar para a vida dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, um servo privilegiado, que desde o ventre da sua mãe já era por ti abençoado de tal forma que te adorava juntamente com a sua mãe dentro do ventre. E o Senhor chamou ele à vida, e ele veio para ser valente, valente ainda em meio aos problemas, aos desafios, porque é como o Senhor mesmo disse, é como termina que se conta, e ainda não terminou. Nós estamos aqui, Senhor, aleluia, e o Senhor está aqui conosco, trabalhando em nós, operando em nós e dentro de nós. Por isso nós abençoamos agora a vida do Tiago, Pai. Que venha, Senhor, a proteção dobrada, que a unção dos céus esteja sobre a vida dele, Pai. Que toda enganação, Pai, caia por terra, que os seus olhos sejam abertos, Pai, e que as tuas bênçãos recaiam sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos cantar um parabéns para ele? Aleluia. Se você estiver fazendo aniversário aí também, levanta a mão. Se estiver em casa, receba a bênção.
Já passou esse baixinho aqui, ó, né? Já estou mais baixinho que ele, né? Ele já está crescendo ainda, ele vai ficar mais alto ainda. Só que esse baixinho aqui é valente. Esse baixinho aqui está lutando, quando você ainda estava dentro daquele vento. E o diabo tenta nos parar todo dia. Mas o grandão, o leão da tribo de Judá, não nos faz parar e traz vocês novos, refaz para continuar a obra que Ele tem, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Fique em paz, vão em paz, em nome de Jesus. Amém.